Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela cura de todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro pela libertação de todos os seres humanos, que todas as pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de vícios sejam libertados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, derrotando todos os tipos de demônios, precipitando todos os tipos de demônios e espíritos malignos. Que todas as forças do mal sejam derrotadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vejamos novas todas as coisas na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem.
Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, no Santo Evangelho de hoje, nesta quinta-feira, estamos vendo na literatura do Santo Evangelho que os discípulos aproximaram-se de nosso Senhor Jesus Cristo e fizeram uma pergunta. E qual foi a pergunta? A pergunta, gente boa, era por que as multidões o nosso Senhor Jesus Cristo falava em parábolas, mas aos discípulos não falava em parábolas. Povo de Deus, para as multidões, o nosso Senhor Jesus Cristo falava indiretamente. Que o que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus e as vivamos. Mas os discípulos o Senhor falava diretamente, porque eles compreendiam, mas as multidões não compreendiam. Por isso tinha que falar indiretamente, fazer uma comparação indireta. E por isso, povo de Deus, a pedagogia fundamental no Santo Evangelho de hoje é a perseverança, que Deus, o Todo-Poderoso, nos dá os dons e os talentos. Mas temos que usar os nossos dons e os nossos talentos para conhecer mais coisas. É perseverar com os nossos dons e os nossos talentos, que, como comenta São Tomás de Aquino das escolas dominicanas, em uma obra, o De Magistro, Deus cria cada ser humano em sua iluminação. Somos criados na iluminação de Deus, e por isso temos os nossos dons e os nossos talentos, e temos que perseverar e usar os nossos dons e os nossos talentos. Que quem persevera com os dons e os talentos tem mais sabedoria, conhece mais coisas, vai conhecendo sempre mais e mais. Mas quem não persevera com os dons e os talentos não consegue compreender as coisas. Por quê? Porque não está usando os dons e os talentos.
E quem persevera tem mais coisas, e tem em abundância, tem em opulência, porque tem mais riquezas de dons e de talentos. Por isso, povo de Deus, que encontramos esta metáfora, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. E por quê? Porque persevera com os dons e com os talentos. Mas a pessoa que não tem, isto é, que não usa os dons e os talentos, será tirado até o pouco que tem, porque não está perseverando com os dons e com os talentos. Não está usando os dons e os talentos. É por isso que o Senhor fala em parábolas, para todos compreender e as viver. Que todos compreendam os mistérios do reino de Deus. Compreendamos os mistérios do reino de Deus e as vivamos. Que olhando quem persevera, veem, ouvindo, escutam e compreendam. Como está na profecia do profeta Isaías, que o nosso Senhor Jesus Cristo cita hoje no Santo Evangelho, a profecia do profeta Isaías: haverei de ouvir sem nada entender. E por que, povo de Deus, que está esta profecia do profeta Isaías, que havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver? E por quê? Porque não persevera, que se não perseverar no que está ouvindo, não vai entender. Não perseverar no que está vendo, não vai enxergar. E é o que, povo de Deus? É os mistérios do reino de Deus. Que todos escutem com boa vontade e as compreendam. Que as pessoas que ouvem com má vontade fecham os olhos, para não ver com os olhos, porque se ouvir de má vontade, não vai compreender. Olhar com má vontade, não vai enxergar. E a lógica é a perseverança, povo de Deus. E perseverando, vai se converter e ser curado. E o Senhor nosso Deus é o médico do corpo e da alma. Que todos perseverem, que quem persevera é feliz, porque os olhos veem e os ouvidos ouvem. E vemos, povo de Deus, e concluindo a literatura do Santo Evangelho, porque está escrito que muitos profetas e justos desejaram ver o que verem, se não viram, e desejaram ouvir o que ouviu, e não ouviram. E por quê? Porque na antiga aliança o reino de Deus não havia chegado. Isto é, o Verbo não havia se encarnado. Deus não havia se revelado entre nós, mas Deus se fez humano e se revelou entre nós. E por isso estamos ouvindo coisas grandiosas e vendo coisas grandiosas. Aqui, povo de Deus, nesta metáfora, é Antigo com o Novo Testamento. Antiga aliança com a nova aliança. Na antiga aliança, Deus não havia se revelado entre nós. Na nova aliança, Deus se revelou entre nós e estamos ouvindo coisas grandiosas e vendo coisas grandiosas. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé,
permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos puros de coração, sejamos perseverantes e vejamos coisas grandiosas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.